aí, futuras pedagogas, tudo bom com vocês? Então, a aula de hoje é uma aula muito esperada por vocês. Vocês adoram, vocês fazem inconscientemente, involuntariamente e vocês sempre adoram utilizar nos exercícios. E é ela, regra de 3! Então, hoje a gente vai começar a falar sobre a regra de 3 simples, que é bem simples. Bom, a regra de 3 simples, ela envolve duas grandezas só. E a gente, como a gente viu na aula passada, a gente conhece as grandezas diretamente proporcionais e as grandezas inversamente proporcionais. E aí, gente, pra gente entender a regra de 3, é só treino, é prática. A gente tem que treinar com os exercícios e é simples. Eu vou ensinar vocês a fazer passo por passo, mas com os exercícios para vocês já pegarem o hábito. Então vamos lá, a gente vai começar com as grandezas diretamente proporcionais. Vocês lembram no último vídeo que grandezas diretamente proporcionais são grandezas quanto mais, mais? Então, é isso que a gente vai fazer para conseguir solucionar os nossos exercícios. E galera, olha só que importante, eu vou passar um jeito para vocês que é muito legal de fazer e é muito rápido, que é o jeito que a apostila de vocês está dando. Por quê? No dia da prova, vocês vão precisar de agilidade. Quanto mais tempo vocês perderem numa questão, menos vocês têm para fazer a prova. Então, vamos agilizar isso. E eu vou trazer esse macetezinho para vocês. Vamos começar por esse exemplo aqui. Bom, ele fala assim, um automóvel gasta 1 litro a cada 11 quilômetros. Quanto gastaria se andasse 99 quilômetros? Vamos começar fazendo uma tabelinha das unidades que a gente tem aqui, que é litro, colocar km só, beleza? Então a gente sabe, a primeira informação que ele dá é que quando ele anda, vou até fazer de outra cor aqui, quando ele gasta, né, 1 litro, ele consegue andar o quanto? 11 quilômetros. Ele falou isso. E ele quer saber quanto ele gastaria se ele andasse 99 quilômetros. Então, vamos colocar o 99 aqui na nossa tabelinha de quilômetro. 99 quilômetros. E o que ele quer saber é exatamente quantos litros gastaria. Bom, gente, aqui a gente consegue enxergar, vou pegar aqui outra cor, quando a gente aumenta o litro, aumenta a quilometragem que a pessoa vai conseguir percorrer, certo? Então, gente, a gente já achou a nossa proporcionalidade, certo? E agora, o que a gente vai fazer? Aquela famosa multiplicação em cruz. Para quem não lembra, multiplicação em cruz é isso daqui. A gente vai multiplicar esse que está em cima com esse que está embaixo desse outro lado, e esse que está embaixo desse primeiro lado com esse que está em cima do segundo lado. Beleza? Vamos fazer isso então. X vezes 11 vai ser igual a 1 vezes 99. Bom, eu vou fazer logo de cara. Eu sei que eu dividindo... Bom, vamos lá. A gente tem que isolar o x e a gente tem que passar o 11 dividindo para lá. 1 vezes 99 é o próprio 99. Passei o 11 dividindo. Beleza, 99 sobre 11 é 9. 9 o que, gente? 9 litros. Ou seja, ele gasta 9 litros para percorrer 99 quilômetros. Faz sentido, né? Agora, galera, chegou a grandeza inversamente proporcional, que é a grandeza que a gente fica... Meu Deus, o que eu faço? Bom, a lógica é aquela que a gente viu na aula anterior. Quanto mais, menos, ou quanto menos, mais. É a mesma coisa. É uma questão de proporcionalidade, mas é inversa. E esse exercício, ele vai dizer exatamente isso. Um automóvel gasta 3 horas para percorrer um percurso a 80 km por hora. Quanto tempo levaria se ele percorresse a 50 km por hora? Primeiro, vem comigo. Se ele vai percorrer esse mesmo percurso a 50 km por hora,
e antes ele estava a 80 km por hora, ele diminuiu a velocidade dele, vocês concordam comigo que ele vai demorar mais? Vamos para exemplo. Vocês já foram para Morungaba, né? Provavelmente já foram para Morungaba. Então, se você vai a 80 km por hora, você vai chegar lá nos seus 15, 20 minutos, beleza? Só que se você reduz a sua velocidade pela metade, você vai a 40 km por hora, vamos dizer o percurso todo, né? Vamos dizer que você também manteve a sua velocidade a 40 km por hora. Vocês concordam comigo que você reduzindo pela metade a sua velocidade, o seu tempo vai dobrar? Olha que loucura! Olha que loucura! Você diminui a sua velocidade. Então, o tempo que você vai demorar vai ser maior, vai ser o dobro do tempo. Então, se você demorava de 20 a 30 minutos, agora você vai demorar de 40 a 1 hora, porque você reduziu a sua velocidade. Isso é uma grandeza inversamente proporcional. E isso está no nosso dia a dia, né? A gente acabou de ver um exemplo. E aqui tem outro. Vamos fazer da mesma forma que a gente fez o primeiro exemplo. Primeira tabela, velocidade. E a velocidade aqui ele dá em quilômetro por hora. A minha outra tabela é tempo, que é em horas. E aí ele dá, né, os valorezinhos. Então, a uma velocidade de 80 km por hora, eu demoro 3 horas. Ele quer saber quanto tempo eu vou chegar no lugar se eu for a 50 km por hora. Então, vamos lá. Se eu diminuir a minha velocidade, vocês concordam comigo que o meu tempo aumenta. Então, aqui no caso, diminuir minha velocidade e meu tempo, né, que é o x, que a gente vai encontrar, ele vai aumentar. Então, se atentem nessas flechinhas que eu fiz, tá? Nesse caso aqui, no primeiro caso, as flechas estão todas para cima, né? Tanto do lado do litro como do quilômetro. E aqui não. Aqui não, porque não é uma grandeza diretamente proporcional. E aí agora vem o macete, galera. Vem o macete, acompanha comigo aqui. Quando você tem alguma flechinha em outra direção, vocês invertem. Vocês invertem aqui. Como assim? A gente inverte aqui, ó. Você pode inverter ou desse lado ou desse. Nunca dos dois lados ao mesmo tempo, né? Porque senão vai ser a mesma coisa. Então, vou inverter esse daqui para minha flechinha ficar para cima, né? Então, vamos lá. Vou ficar, na verdade, então, agora com 50 e 80. Só para não ter que refazer aqui, tá, galera? E a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos fazer uma multiplicação em cruz, do mesmo jeito que a gente fez lá. E vamos lá. 50. O primeiro aqui de cima com o segundo do outro lado. 50 vezes x vai ser igual a 80 vezes 3. O que a gente quer saber, lembrando, é o tempo. Então, nosso x vai ser igual a 80 vezes 3 sobre 50. Vou melhorar minha conta, um jeito fácil e rápido. Eu tenho um zero aqui em cima e um zero aqui embaixo, eu vou cortar. E aí eu vou ficar com 8 vezes 3, que é 24, sobre 5. Eu cortei, gente, porque na verdade o que eu faço é que eu dividi por 10 em cima e dividi por 10 embaixo, tá? Para não haver nenhum problema. E 24 sobre 5, que é 24 dividido por 5, vai ser igual a 4,8. 4,8 o quê? Horas. Bom, agora a gente vai falar sobre a regra de 3 composta, que ela pode causar um certo alvoroço, né, dentro do nosso estômago. A gente dá aquela ânsia, tipo, ai,
não quero fazer, mas tem que fazer. E a regra de 3 composta, gente, ela não tem muita dificuldade também não. É mais o que? Interpretação. Então atentem-se a isso. Por quê? A regra de 3 composta nada mais é que ela envolve 3 grandezas ou mais. E do mesmo modo, como a regra de 3 simples, a gente também tem as grandezas diretamente proporcional e as inversamente proporcionais. Eu vou passar aqui para vocês. Então eu dei 2 exemplos, o exemplo é o mesmo, mas eu mudei algumas coisas. Vamos começar do 1 aí. Um operário trabalhou 8 horas por dia e ganhou R$1.000. Quanto ele teria recebido se tivesse trabalhado 10 horas por 15 dias? Do mesmo jeito, gente. Vamos fazer uma tabela com as variáveis que a gente tem, que é hora, dia e remuneração, reais. Então vamos lá. Hora. Vou colocar aqui hora. Dia. E remuneração. Vou chamar de E. Ok? Então vamos colocar, né, as coisas que a gente tem. A gente sabe que se ele trabalhou 8 horas durante 12 dias, ele ganhou o quanto? R$1.000. E ele quer saber quanto que ele vai ganhar se ele trabalhar 10 horas durante 15 dias. Quanto que ele vai receber. Aí, gente, eu tenho um macete para vocês. Só que vocês têm que analisar o exercício. Não é só simplesmente aplicar e deixar acontecer. Não dá, não pode ser assim. O macete que eu vou passar é o seguinte. No momento que você perceber que essa regra de 3 composta, ela é diretamente proporcional, ou seja, quanto mais dias ele trabalha, quanto mais horas ele trabalha e mais dias ele trabalha, a remuneração dele vai ser maior, ou seja, tudo aqui está sendo maior. Então aqui, ó, talvez vocês fiquem meio assim na apostila de vocês, mas no exercício anterior, como eu fiz, as minhas flechinhas podem estar ao contrário da apostila e pode ter causado uma certa confusão em vocês. Só que o que acontece é que, na verdade, eu posso analisar de duas formas, né? Eu posso analisar dessa linha para cima ou dessa linha para baixo. E aí fica a critério de vocês, né? Vocês podem analisar quanto menos horas, né? Menos dias e menos remuneração. Ou, ao contrário, quanto mais hora, mais dia e mais vai ter mais remuneração. Entendeu? Então, não fiquem alvoroçadas com o fato das flechinhas estarem diferentes. Isso daí envolve o raciocínio de vocês. Vocês podem ver da linha 2 para a linha 1 ou da linha 1 para a linha 2. Não importa. O que é importante é depois, no final, vocês conseguirem inverter a coluna certa. Mas nesse caso não vai precisar. Por quê? Quanto mais hora ele vai trabalhar, e ele falou que ele vai trabalhar por mais dia, ele vai ganhar mais, tá? Isso aí a gente já entendeu. Então, vamos pensar aqui, né? Ele vai ganhar de 8 para 10 aumenta, de 12 para 15 também aumenta, então quer dizer que a remuneração dele também aumenta. E se nesse caso der desse jeito, gente, aí vocês podem aplicar esse macete, que é o seguinte, vocês vão fazer uma linha, 2 linhas imaginárias dessa forma. Vocês vão pegar os 2 primeiros números e descer. Desceu. Aqui do mesmo jeito. Vai pegar os 2 primeiros números e subir. O que isso quer dizer? Vocês vão multiplicar o que estão na linha, o que passou por essa linha aí. Então, vamos lá. O que passou por essa linha? Passou na primeira linha que a gente fez. Passou o 8, multiplicação, passou o 12 e passou o nosso x. Vamos colocar igual, porque é uma regra de 3. Como se fosse, né, a regra de 3 simples, a de x. E o que passou por essa outra linha? Passou o 10, passou o 15 e passou o 1.000. Ou seja, gente, meu x ele vai ser igual a quanto? Meu x aqui vai ficar bem feio, tá? Ele vai ser 10 vezes 15 vezes 1.000, mas ele bem pequeno, sobre 8 vezes 12. Bom, eu já tenho resultado disso, tá, gente? 1.562
R$1,50. Essa é a minha resposta. Gente, quem é que assiste BBB aí? Bom, pegou a referência, né? Mas é isso, gente. Vamos então para a regra de 3, composta com grandeza inversamente proporcional. Por que ela é um pouco mais complicada? Porque você tem que analisar ela sempre com a variável que você quer. Então, vamos lá, né? Eu coloquei para cá, tá, gente? Tá diferente um pouco da apostila, mas a lógica é a mesma. Então, vamos pensar da linha 2 para a linha 1. Da linha 2 para a linha 1, gente, o número de horas aumenta. E o da linha 2 para a linha 1, o volume também aumenta. O que quer dizer, então, da linha 2 para a linha 1? O número de caminhões da linha 2 para a linha 1 vai diminuir. Por quê? Se eu faço um trabalho em menos horas, com menor volume, né, tipo, com uma menor capacidade, quer dizer que eu vou precisar de mais caminhões. Então, não é só isso que a gente vai precisar para fazer esse exercício. Por isso, gente, eu vou apagar rápido o quadro para vocês verem aqui como que a gente vai fazer essa regra de 3. Galera, então como é que a gente faz para resolver esse problema? A gente sempre tem que analisar as variáveis com o qual que a gente quer, a variável que a gente quer, que é a quantidade de caminhões. Então aqui, ó, da linha 2 para a linha 1, se a gente aumentar o número de horas, vocês concordam comigo que é para diminuir a quantidade de caminhões que a gente precisa? Certo? E aqui, vamos ver a do volume, né? Só para ver se bate. Se a gente aumentar o volume, a gente faz o quê? Aumenta o número de caminhões. Faz sentido, né? Se a gente aumenta o volume, a gente precisa de mais caminhões. Isso só analisando essa com essa ou essa com essa, tá? Então, a gente já achou qual é a variável que a gente tem que mudar aí, né? A variável que a gente tem que mudar, que está inversamente proporcional, é justamente a horas e o dos caminhões, né? Porque quando a gente aumenta o número de horas, a gente vai o quê? Precisar de menos caminhões. Então, se a gente já achou qual é a grandeza que está inversamente proporcional, que é essa que é a verde, né? Que quanto maior o número de horas, menor o número de caminhões, faz sentido, a gente vai inverter justamente essa coluna. Invertendo essa coluna, vou transcrever aqui. Ficamos com 5, 8, 160, 125, 20 e x. E agora sim, né, meu povo? Agora sim a gente pode fazer da mesma forma que a gente fez a regra de 3 composta diretamente proporcional. A gente vem, faz uma linha aqui e faz uma linha aqui que indica o que vai multiplicar o quê. E o que nesse caso vai multiplicar o quê? O quê? O 5 vai multiplicar o 160 vezes o x, que vai ser igual a 8 vezes 125 vezes 20. O x, então, vai ser igual a 8 vezes 125 vezes 20 sobre 160 vezes 5. Bom, o 20 ele tem na tabuada do 5, e aqui é 4, que é 1. O 160 tem na tabuada do 8, aqui é 1 e aqui é 20. E o 125 também, né? Aqui, ó, vou dividir por esse 4 aqui, ó. 1 e 5. 5, o 125 dividido por 5, então, ficou mais fácil aqui minha conta, 25. Ou seja, eu vou precisar de 25 caminhões. E é isso, gente. Espero vocês amanhã na aula ao vivo pra gente resolver muitos exercícios dessa sessão. E é isso, gente. Até mais.